Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre uma das instruções bíblicas mais clara em relação à cura, que é a questão da unção com óleo e a oração da fé. Tiago, ele nos ensina que quando uma pessoa está enferma, não é o médico que ela deve procurar, não é um remédio que ela deve tomar, mas um presbítero. E esse presbítero vai ungir o enfermo com óleo e fazer uma oração com fé. E ele garante que essa atitude vai levantar o doente, ou seja, vai trazer cura para o doente, e mais, se ele tiver cometido pecados, lhes serão perdoados. E o mais interessante é que essa passagem não fala de talvez o doente seja curado, não é uma cura que a possibilidade é muito pequena. Na verdade, ele garante que o enfermo será curado e terá os seus pecados perdoados caso tenha cometido o pecado. Será que a gente tem fé para crer nisso? Será que a gente tem fé para que no momento da enfermidade, a gente, ao invés de correr para o médico, correr para o remédio, a gente vai pegar o telefone, vai ligar para um líder da igreja e dizer assim: olha, eu estou precisando de cura, eu quero que você venha aqui, me unja com óleo, faça uma oração da fé para que eu seja curado? Será que a gente crê mesmo naquilo que está escrito na palavra de Deus? Antes da gente continuar com o conteúdo, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha e também o seu comentário, é claro. E faz um teste aí, clica no joinha e vê se o botão hype aparece para você. Se aparecer, clica nele também. Isso dá um impulso extra no nosso vídeo e ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para muito mais pessoas. Além disso, aqui na descrição do vídeo tem um link disponível para você participar do nosso grupo do WhatsApp. Lá você recebe mensagens de fé e encorajamento todos os dias e também participa dos nossos eventos online ao vivo. Os eventos são liberados gratuitamente, mas somente para quem faz parte do grupo. Então, clica no link, entra lá e vamos juntos. O texto que eu li está aqui em Tiago, capítulo 5, do versículo 14 ao 15, que diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que é que Tiago está apresentando aqui para a gente? Ele está apresentando 4 orientações. Primeiro, chamar os presbíteros. Quando estiver enfermo, chamar os presbíteros. Segundo, ele disse, os presbíteros devem fazer uma oração com fé sobre o enfermo. E também deve ungir este enfermo em nome do Senhor. E aí ele diz, o Senhor o levantará. Esses 3 passos, o primeiro passo do enfermo, de chamar o presbítero, os 2 passos seguintes, de ungir o enfermo em nome do Senhor e fazer uma oração de fé, é parte do presbítero, é a parte do presbítero. E ele está dizendo, depois que esses 3 passos, essas 3 orientações são seguidas, acontecerá algo incrível. O Senhor levantará o doente. Agora, é preciso crer para ver a manifestação dessa palavra. Você não deve fazer isso como uma tentativa. Você deve fazer isso com uma certeza, assim como uma pessoa que está com dor de cabeça tem certeza, se eu tomar o remédio tal para dor de cabeça, eu tenho certeza que essa dor de cabeça vai passar. Pode não passar na hora, mas ela toma com plena convicção que depois de 1 hora, 1h30, 2 horas, em algum momento ela sabe que a dor de cabeça vai passar. E é interessante que quando a pessoa toma o remédio para dor de cabeça, ela toma e descansa. Por mais que esteja incomodando a dor de cabeça, ela sabe que aquele incômodo tem um tempo determinado que é até o remédio fazer efeito. E a gente deve chamar os presbíteros para que eles façam uma oração por nós, ungindo com óleo e fazendo essa oração de fé, com esta certeza. Assim como eu tenho certeza que quando eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça passa,
quando eu chamar um presbítero, um líder da minha igreja, para fazer uma oração por mim quando eu estiver doente, ele vai fazer uma oração de fé, ele vai me ungir com óleo e eu serei curado. É preciso ter essa fé. E a unção com óleo, com azeite, fazia parte do ministério de Jesus. Essa prática que Tiago está ensinando foi uma prática que os discípulos praticaram. Olha só, Marcos capítulo 6, versículo 13, fala assim, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Então, um detalhe aqui é que a unção com óleo não possui poder em si mesmo. Não é o óleo que cura. Era um ato de obediência que os discípulos tinham, e esse óleo é apenas um símbolo da ação do Espírito Santo. Quando você passa o óleo no enfermo, é simbolizando o toque do Espírito. Então, quando você ungir o enfermo com óleo, ou se você está enfermo, alguém for ungir você com óleo, não enxergue aquilo como algo místico, mas como uma representação. Assim que o óleo tocar em você, você pensa, o Espírito Santo está me tocando agora, enquanto esse óleo me toca. Isso aqui é só uma representação. Na verdade, quem está tocando o meu corpo, ou se é você que está orando por um enfermo, enquanto você está ungindo aquele enfermo, pense, não é um óleo, é o Espírito Santo tocando esta pessoa agora, e eu oro em nome do Senhor, e o Senhor o curará. Agora, Tiago, ele fez uma distinção entre a aflição e a enfermidade. Antes dele falar sobre doenças ou sobre os doentes, ele fala sobre os aflitos. Olha só, Tiago 5,13 diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. A pessoa aflita, ela mesma deve fazer a sua oração. Só que quando ele fala sobre o enfermo, ele muda o procedimento. Ele não diz que o enfermo tem que orar por si mesmo. Ele diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Se eu estou aflito, aflição não é enfermidade, a enfermidade pode até lhe afligir. Não é você ficar aflito, sem paz, não é ansioso por causa da enfermidade. Mas a enfermidade não é aflição, ela traz resultados de aflição, principalmente se for uma enfermidade grave que a medicina não tem cura. A pessoa começa a pensar que vai morrer, que não tem jeito, e agora como é que vai ser? Ela pode entrar em ansiedade e depressão. Então ela pode gerar sim a aflição, mas a aflição ela não vem só por causa da enfermidade. Então quando Jesus disse, por exemplo, no mundo tereis aflição ou aflições, ele não está falando no mundo tereis enfermidades. Ele está dizendo no mundo coisas acontecerão que vão roubar a tua paz. E Tiago está dizendo, está alguém aflito? Se você está aflito, se você está sem paz, se você está impaciente, ore. É você que tem que orar. Mas quando ele diz, está alguém entre vós doente, aí ele diz, se você está doente, você deve chamar alguém para orar por você. Não que a sua própria oração não seja eficaz, mas é uma instrução que ele dá aqui, tá? Então, eu queria só diferenciar isso aqui para vocês, porque tem gente que acredita que quando Jesus diz, olha, mas no mundo tereis aflição, ele está dizendo, a doença é normal. Não é sobre doença que ele está falando. É sobre angústia, é sobre ansiedade, é sobre depressão. Coisas que acontecem e roubam a sua paz. Quando você estiver sem paz, no mundo vai acontecer coisas que vão roubar a sua paz. No mundo tereis aflição. E Tiago diz, está aflito? Ore. Está alegre? Cante louvores. Mas está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que eles unjam você com óleo e façam uma oração da fé. E após isso, você será curado. E para quem é essa promessa? Observa aqui que Tiago inicia com uma pergunta. Está alguém entre vós doente? Quem é esse alguém? Ele não diz, se tiver alguns doentes, o Senhor curará. Ele não fala, se tiver algumas pessoas que são bem crentes, tementes a Deus, que obedecem a Deus em tudo, o Senhor curará. Ele não diz isso. A palavra que ele usa é alguém. Quem é alguém? Esse alguém pode ser você agora que está aí me ouvindo. Tem alguém entre vós doente? Tem alguém? Quem está doente? Então, quando ele faz essa pergunta, todos os enfermos devem levantar as mãos. Todos os enfermos devem se apresentar. Eu estou doente, eu estou doente. Tem mais alguém? E esse convite é para todos.
os que estão doentes. Todos os que estão doentes. Tá? Então, o que Tiago está dizendo? Que todos os cristãos, eles podem recorrer à oração da fé com a unção do óleo na igreja, nos seus líderes, com a certeza de que vai ser curado. Tá? Um detalhe é que o centro dessa mensagem não é o óleo da unção. Não trate o óleo da unção como se fosse o ponto. O ponto aqui é a oração da fé. Tiago 5,15 diz: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Observa, não é, que Tiago não diz a oração dos presbíteros, ele não fala a oração dos líderes, ele não fala a oração de quem jejua muito, de quem ora muito, de quem lê muito a palavra. Ele fala a oração da fé. Então, é a fé depositada em Deus e na sua palavra que acompanha essa oração, que faz a coisa acontecer. Então, por que nós seremos curados quando alguém nos ungir com óleo e fizer uma oração? Porque nós estamos em obediência à palavra. E nós sabemos que a palavra é verdadeira. Passarão os céus, passarão a terra, mas as suas palavras não passarão. O Senhor cumpre o que diz. Se está escrito que alguém vai me ungir com óleo, um presbítero ou um líder vai me ungir com óleo, e ele vai fazer uma oração de fé, e está dizendo que após isso, o Senhor me levantará, o Senhor renovará as minhas forças, o Senhor restaurará a minha saúde, então eu creio que isso é verdade. É a fé na palavra de Deus que faz a coisa acontecer. E a oração da fé nasce apenas quando a gente tem convicção daquilo que Deus prometeu. Se você não tem convicção disso que eu estou dizendo, a sua oração não é com fé. Logo, se não é uma oração de fé, o enfermo não vai ser curado. É preciso crer que isso é verdade. É preciso crer que o Senhor cumprirá aquilo que Ele disse. Ele só pediu para a gente orar com fé, ungir com azeite. Ele só pediu isso. E Ele está dizendo, se você fizer o que eu estou dizendo, eu vou fazer aquilo que você espera, que é a cura. A fé nasce quando a gente crê naquilo que Deus prometeu. Por isso que Tiago também escreveu aqui no capítulo 1, do versículo 6 ao 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte à outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por que não recebe? Porque a dúvida, ela enfraquece a fé. A dúvida faz você agir com incerteza. E sem fé é impossível agradar a Deus. A verdadeira fé, ela descansa nas promessas de Deus. Agora, um dos ensinos mais profundos que eu posso lhe dar aqui é que Jesus, ele não salva apenas a nossa alma. Algumas pessoas pensam que Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida e ele não está tão preocupado com o nosso restante, com as outras coisas da nossa vida no dia a dia. É como se, meu irmão, o mais importante foi feito, o importante é que você está salvo. Quem nunca ouviu, escreve aqui nos comentários quem nunca disse isso, ou talvez você que está me assistindo não pense dessa forma, irmão, o importante é que eu estou salvo. Se eu estou doente, se eu não estou, isso não importa, o importante é que eu vou morar no céu. Tem gente que diz isso, né? Mas olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, o que está escrito aqui? Que Cristo, Jesus, ele cuida da igreja por inteiro. Isso inclui tanto a vida espiritual quanto o corpo. Agora veja aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, fala: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Portanto, o nosso corpo, ele não está falando da igreja, ele está falando do nosso corpo individual, pertence ao Senhor, e ele está dizendo, o teu corpo não foi feito para servir ao pecado, nem tampouco pertence à doença ou ao inimigo. Ele foi feito para glorificar o nome do Senhor. E o nosso corpo glorifica o Senhor quando ele está completamente saudável. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo?
nossos corpos são membros, parte do corpo de Cristo. Agora você consegue imaginar o corpo de Cristo doente? O corpo de Cristo, não a igreja, o corpo que ele andava físico. Você consegue imaginar o corpo de Cristo doente? O que Paulo está dizendo é que nós somos membros do corpo de Cristo. É como se não tem um pulmão, não tem os rins. Você consegue imaginar o pulmão de Jesus doente? Você consegue imaginar a perna de Jesus paralisada? Você consegue imaginar Jesus com AVC? Ele está dizendo, vocês, cada um de vocês, é uma célula do corpo de Cristo. E se nós somos corpo de Cristo, nós somos saudáveis porque Cristo é saudável. O nosso corpo faz parte daquilo que pertence a Cristo, tá? 1 Coríntios capítulo 6, 19 ao 20 fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, no corpo e no espírito, os quais pertencem a Deus. Veja que Paulo está dizendo que Deus comprou tanto o nosso espírito quanto o nosso corpo. Então, da mesma forma que a redenção alcança o meu espírito, eu sei que Cristo quer me salvar e eu digo, meu irmão, pelo menos eu estou salvo, né? Se eu entendo o quanto Deus quer me salvar, eu também tenho que entender o quanto Ele quer me curar, porque Ele comprou tanto o meu espírito quanto o meu corpo. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor comprou o teu espírito e o teu corpo, assim como Ele trouxe redenção para o teu espírito, para a tua alma, o Senhor quer trazer nesse dia, estou gravando aqui à tarde, nessa tarde, né? Nesse dia, redenção para o teu corpo também. O Senhor quer trazer redenção para o teu corpo também. Ele quer redimir o homem por completo. E aí, Gálatas capítulo 5, versículo 1, fala assim, ó, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, Ele me redimiu, me resgatou, e Ele está dizendo, agora eu preciso me manter assim. Eu não devo permitir que aquilo que Jesus fez seja desfeito e eu volte a viver debaixo de um jugo. Esse é o convite da Bíblia. O cristão é chamado a permanecer firme na obra que Cristo realizou. E qual foi a obra que Cristo realizou? O perdão dos nossos pecados e a cura das nossas enfermidades. Tudo isso aconteceu ali na cruz. Pelas suas pisaduras fostes sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus se fez maldito por nós. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele redimiu o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Isaías 58, versículo 8, para a gente concluir. Então romperá a tua luz como a alva. Quando? Quando eu creio nisso tudo. Quando eu creio nisso, ele garante, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Essa é a promessa do Senhor. Deus promete restaurar o seu povo e manifestar o seu cuidado sobre todos aqueles que estão em seus caminhos e que estão de alguma forma debaixo de algum jugo. Está escrito que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. A doença é uma obra do diabo e o Senhor quer te curar hoje. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.